Olha, finalmente o Malafaia vai ser investigado pela Polícia Federal mediante a quantidade absurda de crimes que ele comete o tempo todo. O tempo todo. Ele ataca o judiciário o tempo todo ele faz as falas mais abjetas. Esse sujeito é agressivo naquilo que ele fala, instigando o tempo todo. Não, tem que tirar, tem que fazer aqueles berros desafinados dele, aquela voz, ele só fala aos berros. E agora, inclusive agora, recentemente, né, fez mais uma manifestação, ele está organizando manifestações contra o judiciário brasileiro. A temática é essa, são manifestações contra o judiciário brasileiro o tempo todo, pedindo impeachment de ministro. E é lógico, existe um objetivo por trás, ninguém faz isso de alegre, ele gasta dinheiro para isso. Diz ele que é a igreja que banca. Você imagina uma igreja que tem isenção fiscal total bancando esse tipo de evento que pelo menos 80% da população, que seja 70%, que seja 50%, é contra. A gente tem que levar em consideração, nessa última pesquisa que houve, agora recentemente, as pessoas, você concorda ou não com a prisão preventiva do Bolsonaro? Foram 54% de pessoas que falaram que tem que prender mesmo. É prisão preventiva mesmo. É mais do que a metade da população. Só que, veja bem, a isenção de imposto das igrejas do Malafaia são todos, inclusive nós, eu, você, somos nós que permitimos isso. Nos Estados Unidos tem uma lei que eu gosto de citar bastante aqui, porque eles idolatram os Estados Unidos. A gente está vendo agora o que é esse país, né, por intermédio do Trump. E lá nos Estados Unidos é o seguinte, você tem isenção fiscal, as igrejas têm isenção fiscal. Só que qualquer basta um vagabundo dentro da igreja que fala sobre política, que faça campanha política ou que defenda algum candidato, só uma vez só, ele perde isenção fiscal. Acabou. Não tem mais. Bom, você quer entrar no jogo político, você vai entrar como qualquer outra empresa. Você não vai ser bancado para você fazer isso. Nós bancamos, a gente paga o Malafaia para ele fazer essas palhaçadas golpistas o tempo todo. E nada, olha, veja bem, nada, zero. Nada do que esse cara fala, eu concordo. Eu não concordo com nada, zero. Nada do que ele faz eu concordo. E eu sou um cidadão. E eu não sei você pode colocar até nos comentários aqui o que você acha do Malafaia, tá? Cada um tem os seus comentários, a sua opinião, mas veja bem, muitas pessoas pensam como eu, falam, cara, o que esse cara fala não dá pra nada, concordar com nada. Vou trazer para você a reportagem, nós vamos falar um pouco mais sobre os detalhes disso, mas antes eu quero trazer uma notícia de agora também, de hoje, que foi muito importante. A notícia é a seguinte, o Moraes, que é quem o Malafaia mais odeia, ele pediu a Zanin que marque julgamento de Bolsonaro por plano de golpe. O ministro liberou o processo para julgamento na primeira turma do STF, as datas ainda serão definidas, e aqui está a informação, né? O Jair Bolsonaro e outros 7 réus do núcleo crucial do plano do golpe vão agora ser julgados. Cabe o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, agendar a votação. Essa informação é de hoje, é uma excelente informação. A gente já sabe o que vai acontecer ali, né? A gente já sabe que o Fux vai tentar o tempo todo colocar água no chope. A gente já sabe disso. Cartas marcadas, tá? A gente já sabe. Inclusive lá dentro do STF, o Fux já está criando uma série de problemas. Hoje, numa conversa, não foi uma conversa, né? Foi um quebra-pau ali entre o Fux e o Barroso ele já deu uma descascada. Vossa Excelência está sendo um arrombado, em outras palavras. Vossa Excelência é um mentiroso, em outras palavras, tá? Porque eles são todos polidos e tudo mais. Mas, ó, o senhor está faltando com a verdade aí, o senhor está distante da realidade. O que o senhor está fazendo aqui é mentira. Eu vou até trazer para você, porque é curioso, é engraçado ver como que eles se referem lá dentro.
mas foi um quebra-pau entre o Barroso e o Fux, que se você pegar o que está nas entrelinhas, o Barroso tá uma beia com esse negócio todo, porque caiu no colo do filho dele, né? O filho dele, que trabalha nos Estados Unidos, o Barroso tem propriedades nos Estados Unidos, esse negócio de Magnitsky deixou o Barroso possesso. Aí você tem um cara lá dentro, como é o Fux, que com certeza vai passar pano pro Bolsonaro. O Barroso não deixou barato. Vou trazer só um trechinho, tá? Do quebra-pau de hoje. Eu fui vencido por 10-1 no juiz de garantia e mantive a relatoria. Mas Vossa Excelência fez... 10-1, não foi reajuste nenhum. Não foi reajuste nenhum. Eu e o ministro Toffoli ficamos praticamente num voto igual, só que eu mencionava os dispositivos e ele declarava. Ministro, a tese de julgamento era uma tese divergente da de Vossa Excelência num capítulo essencial. Eu ofereci a Vossa Excelência permanecer como relator. Disse, Vossa Excelência não quer permanecer como relator, apenas reajustando. Vossa Excelência disse, não quero reajustar. Não, reajustar, mas Vossa Excelência não me ofereceu como relator. Vossa Excelência passou direto à relatoria. Absolutamente. Pode resgatar a sessão, e eu disse, porque tenho a maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos. Eu disse, Vossa Excelência não quer reajustar para permanecer como relator? E Vossa Excelência disse, não, porque isso seria uma desconsideração com quem me acompanhou. Exato. Aí isso, então tá. Então o redator para o acordo fica o ministro Flávio Dino. Portanto, Vossa Excelência está criando uma situação que não existiu. Desculpe. Simplesmente não existiu isso. Até para dar uma... Nem estou entendendo essa confusão que... Presidente, me dá a palavra, por favor. Por favor. Até para ter um certo conforto, eu acho, e nós já fizemos isso algumas vezes, assim como temos construído algumas soluções per curiam fora do ambiente nuclear, ou discutindo, também é possível fazer-se aqui. E acho que também já fizemos. Eu compreendo, ministro Fux, o constrangimento, porque temos colegas que nos acompanharam e tal, mas é possível também se fazer isto de maneira aberta, dizendo é possível colocar de modo que... Jamais faria. Não levasse em consideração. Ministro, para mim, tanto se me dá, se a redação do acordo vai ser o ministro Fux. Eu perguntei ao ministro Fux, e hoje perguntei ao ministro Flávio Dino se ele se importava de devolver a relatoria ao ministro Fux, porque para mim tanto faz. Vossa Excelência é um arrombado, em outras palavras. Em outras palavras. Hoje foi feita também uma pesquisa. Agora eu quero desafiar você. A pesquisa é a seguinte. Eles pesquisaram com a população, nós temos 11 ministros no STF, e aí eles pesquisaram o seguinte: qual ministro tem para você a imagem mais positiva e qual ministro tem para você a imagem mais negativa? Essa é a pesquisa, tá? A Atlas não é uma brincadeira, é a Atlas. E aí eu vou trazer para você o resultado. Se eu perguntar para você, por exemplo, quem ganhou, qual é o ministro que tem a imagem mais positiva? Ministro do STF, tá? Você iria falar para mim que é o Alexandre de Moraes? Seja sincero, seja sincera. Se eu perguntar para você a pesquisa, foi feita uma pesquisa para ver qual é o ministro que tem a imagem mais positiva do STF. Você acha que é o Alexandre de Moraes que ia ganhar? Porque muita gente vai falar assim, não, Clayson, não vai ser. Porque a gente é muito bombardeado pelo fato da gente ter uma quantidade absurda de extremistas que ficam o tempo todo, inclusive o Silas Malafaia, que ficam o tempo todo tentando queimar o filme do Alexandre de Moraes. Mas a pesquisa está aqui, ó. Em primeiro lugar, imagem positiva, Alexandre de Moraes. Você acredita nisso? Segundo, Carmen Lúcia, o Flávio Dino, o Cristiano Zanin, o André Mendonça. Lá embaixo, a gente tem Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e o Fux, certo? O Fux não está nem entre os 7. Até mesmo o Zanin, que não é tão conhecido assim, que é mais novo de todos ali, está em 4º. Então veja bem, Alexandre de Moraes tem a imagem mais positiva entre os ministros do STF para o brasileiro. 49% da população. Claro, se a gente for levar em consideração, se 49% acha que é positivo, 51% acha que é negativo. Só que tem um detalhe. Você percebe que
Ele ficou em primeiro com aquele que tem a imagem mais positiva. Mas ele não ficou em primeiro naqueles que têm a imagem mais negativa. Olha quem ficou. Gilmar Mendes. O Alexandre de Moraes fica em terceiro, claro. Se ele tem 49 positivos, 51 negativos. Mas o próprio Barroso é 53%. Está acima. Depois vem Flávio Dino, depois vem o Toffoli e mais uma vez o Fux lá embaixo, né? A gente tem que levar em consideração aqui, e aí o Nunes Marques e o André Mendonça com os últimos, né? Com a imagem menos positiva ou a imagem mais negativa, são os dois últimos. Mas aqui a gente tem que levar em consideração um fator que eu considero importante, que é justamente o fato real de que muitas pessoas acham que todo mundo odeia o Alexandre de Moraes por causa de bolsonaristas, mas ele é o sujeito que tem a imagem mais positiva entre os ministros do STF. E não é o que tem a imagem mais negativa. Nem o primeiro e nem o segundo. Eu vou trazer aqui para você essa reportagem que fala sobre o Malafaia para você entender um pouco mais do que aconteceu. Pastor Silas Malafaia, um dos maiores líderes religiosos do Brasil, está sendo investigado oficialmente pela Polícia Federal. Essa é uma informação exclusiva. Malafaia foi incluído no mesmo inquérito de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Lembramos que essa investigação ela começou lá em maio e tem ali como alvo descobrir ações contra autoridades, o Supremo Tribunal Federal, agentes públicos e também a busca por sanções internacionais contra o Brasil. Alguns crimes que estão nesse bojo de investigação são coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Vamos te lembrar que o pastor Silas Malafaia foi organizador daquele ato de Jair Bolsonaro no dia 3, de apoio a Jair Bolsonaro, no dia 3 de agosto, onde o Bolsonaro, inclusive, apareceu através de um vídeo em redes sociais de terceiros, o que ele estava proibido de fazer. E aí, na segunda-feira, no dia 4, ele acabou sendo alvo de uma prisão domiciliar por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator dessa investigação e que disse que ele descumpriu as medidas cautelares. Hoje, inclusive, em um vídeo postado nas redes sociais, Silas Malafaia voltou a dizer que Alexandre de Moraes tem que sofrer um impeachment, ser julgado e depois ser preso. Obviamente, a gente já entrou em contato com Silas Malafaia e seus advogados e estamos aguardando uma resposta sobre essa investigação, a qual agora ele é incluído. Assim que houver uma manifestação, a gente está aqui para dizer o que os advogados se manifestaram. Na verdade, a Folha também procurou o Malafaia e ele respondeu à Folha o que ele acha a respeito disso tudo, tá? A Folha colocou agora há pouco uma reportagem falando que o Malafaia organizou o ato de apoio a Bolsonaro em 3 de agosto, no qual o ex-presidente participou por vídeo transmitido em redes sociais de terceiros. A aparição resultou no dia seguinte na decretação de prisão domiciliar do ex-presidente. Só um detalhe rápido aqui, os caras estavam achando que ia ajudar o Bolsonaro com essas palhaçadas aí nas ruas. Além de ter sido flop total, o Bolsonaro foi preso depois daquilo. Então eles achavam que ia arrebentar. Não, agora eu, como dizia o antigo locutor, agora eu se consagro. Foi o contrário. O Bolsonaro foi preso por causa do Malafaia. O Bolsonaro foi preso por causa do Flávio Bolsonaro e por causa dessas palhaçadas. E aqui, ainda na reportagem, as condutas investigativas incluem coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso aqui da cadeia, tá? Só para deixar claro aqui para você. E aí o Malafaia diz o seguinte: é mais uma prova de que o Estado Democrático de Direito está em perigo no Brasil. Ele afirmou que aprendeu a respeitar e considerar a Polícia Federal, chamou de a instituição que é um orgulho para nós, mas disse também haver uma Polícia Federal de Lula e Alexandre de Moraes que promove perseguição política. Malafaia rechaçou a acusação que pôs na mira da polícia. Que obstrução de justiça eu fiz? Eu nem falo inglês. Não tenho contato com autoridades. Que abolição violenta do Estado Democrático eu participo? Ou organização criminosa? Isso é uma afronta para tentar me calar, porque há 4 anos eu denuncio em mais de 50 vídeos os crimes de Alexandre de Moraes.
Bom, denunciar crime inclui provar que você realmente tem algo concreto em relação a esses crimes. Não é simplesmente dizer, eu estou denunciando um crime. Não, você tem que trazer provas do que você está falando. E em nenhum momento, não houve um momento sequer que o Malafaia apresentou provas concretas de que o Alexandre de Moraes comete crimes. Isso nunca aconteceu. É só uma cabeça completamente cheia de minhoca, né? Tirou o cérebro, colocou o cocô no lugar e não mudou absolutamente nada em relação às coisas. Onde ele coloca a mão, vai tudo, é o toque de merdas, né? Tem o toque de Midas, onde toca vira ouro, tem o toque... Desculpa, gente. Não, desculpa, nem vou continuar a piada. Mas a verdade é que esse sujeito é uma tragédia. Ele é claramente uma tragédia. A última ação dele colocou o Bolsonaro em prisão. O Bolsonaro está preso. Veja bem, Bolsonaro está preso. Você pode falar que é prisão domiciliar, o que for. Bolsonaro está preso. Mas é uma prisão cautelar. Ok, mas ele está preso. E ele está preso por conta dessa ação do Silas Malafaia. E aí, é claro, já tem gente defendendo o Silas Malafaia nessa história. Eu vou trazer para você um trecho desse extremista que foi esmagado pelo Jones Manuel. Estou falando do Fernando Feriado, Fernando Holliday, que já sai dizendo, olha, ele está sendo preso porque falou. Aquele discurso da extrema-direita que a gente conhece muito bem, mas é importante você ver que já tem extremista passando pano para o Malafaia e desconsiderando uma série de crimes que o Malafaia sempre, não é a primeira vez não, ele sempre comete. Ele está sendo investigado porque falou. A investigação se trata daquele mesmo inquérito que está investigando tanto o Eduardo quanto o próprio presidente Bolsonaro, simplesmente por terem denunciado a ditadura que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos e agora também para os países europeus. Ou seja, em resumo, Silas Malafaia está tendo agora a sua vida revirada pela Polícia Federal porque proferiu discursos. Em última instância, e isso daí foram notícias vazadas para a Globo News, né, de dentro da Polícia Federal, mas em última instância, pode ser que todas as pessoas que falaram, pegaram o microfone na última manifestação, agora estejam sendo investigadas. Simplesmente porque se manifestaram. Pode ser até que todos aqueles que subiram no caminhão, inclusive eu, estejam sendo investigados. Pode ser que você, que participou da manifestação em alguma capital, em alguma cidade, em algum estado do Brasil, esteja sendo investigado. Porque é isso, esta é a nova realidade do Brasil. Temos um lado curioso dessa fala do Holliday, que dessa vez ele não espumou berrando, né? Porque normalmente ele começa a berrar desvairadamente, dessa vez ele segurou um pouco. Mas é claro que tudo que ele fala, evidentemente, está muito desconectado da realidade. Um sujeito como o Malafaia, que faz um evento para instigar um golpe de Estado. Porque o que está acontecendo agora, todos esses ataques que estão fazendo contra o STF, é uma continuação de um golpe de Estado. Porque eles não querem que o STF cumpra as leis no Brasil. Eles querem que o STF beneficie um criminoso. Um sujeito que tramou a morte, junto com seus comparsas, do presidente, do vice-presidente e do presidente do STF, que na ocasião era, na verdade, um sujeito que já estava à frente de uma série de outros inquéritos. Não, vamos matar esse cara aqui, porque a gente resolve esse problema. Como se fosse simples assim, né? Então, é óbvio, a gente vê o discurso da extrema-direita, eles vão chiar, o Malafaia vai gravar vídeo atrás de vídeo, mas o que eu espero? Eu espero que ele pague por tudo que ele faz. Ele pague por tudo que ele faz. É isso. Que a justiça seja feita. Se você espera algo diferente, coloca aqui nos comentários. Eu tenho até curiosidade para saber o que você pensa a respeito dos atos do Malafaia. Não se esqueça de dar o like no vídeo. O like é importante. Outras pessoas como você entram aqui para assistir também e é importante que a gente divulgue o nosso trabalho para o Brasil, especialmente se você percebe que a gente tem um esforço de trazer algo substancial para você. Se inscreva no canal se você não é inscrito. A gente está chegando aqui nos 800 mil inscritos. Eu fiz aquela promessa com a qual me arrependo profundamente, mas se chegar, né, vai chegar pelo jeito, eu vou ter que usar a bendita peruca
né, que vocês escolheram. Era para vocês escolherem o bigode naquela live. Não, vocês querem que eu deixe o bigode crescer ou coloque uma peruca? Porque eu ainda brinquei, não tem como deixar o cabelo crescer. Aí vai lá todo mundo e volta na peruca. Ok, 800 mil eu vou cumprir a promessa. Tem aquela dica especial para você, da renda extra, apenas com seu celular. Você vai trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Se você entrar aqui nos comentários, você vai ver que tem um link ali. Você entra com o teu celular, tá? Naquele link tá lá, renda extra, e na frente tem um link. Você só vai clicar ali. Clicando ali, você vai direto para o WhatsApp. E lá no WhatsApp, eu mesmo vou explicar tudo para você, tá bom? Entra aqui, o primeiro comentário fixado, e eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. A gente precisa dessa ajuda. Todos os dias, hoje, por exemplo, já é o segundo vídeo, todos os dias a gente está trabalhando para você. De segunda a segunda, a gente trabalha aqui. E o que a gente pede? Ajude o nosso trabalho. Eu quero continuar trabalhando para você. Qualquer valor pelo Pix. Você não é obrigado, tá? Você não é obrigado a fazer nada aqui no canal. É só se você quiser. E se você puder. Se você não puder, ajuda quando você puder, tá tudo certo. Mas a gente precisa dessa ajuda. Olha esse nosso endereço de Pix aqui, ó. Esse é o nosso endereço de Pix. Seja membro do canal também, dá essa força aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta, daqui a pouquinho sextou também. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.